Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que esse vídeo vai tentar tirar a minha dúvida e possivelmente a sua também em relação à cronologia de Acampamento Jurássico. Qual que é o tempo da série em relação ao antes, o durante e o depois dos filmes? Bora ver isso já! Lindezas, no meu último vídeo de Acampamento Jurássico, no qual eu comento a terceira temporada, um pouquinho do Scorpius, possibilidades de uma quarta temporada na Ilha Sorna, eu também comentei que eu não tinha entendido muito bem o quanto tempo as crianças realmente estavam na ilha. 6 meses, 3 anos, mais que isso, menos. Mas graças ao Leonardo Marques, que chegou e me explicou o que aconteceu, eu consegui visualizar e entender melhor. Então, Leonardo, muito obrigado. Nós somos um time. E a primeira temporada completa de Acampamento Jurássico, ela acontece em basicamente 3 dias. Isso porque é praticamente o tempo que o filme Jurassic World leva. Isso porque o filme começa com os sobrinhos da Claire chegando na ilha e eles deveriam ter ligado para a mãe deles avisando que estava tudo bem, só que eles não fazem porque foram curtir o parque. E se a gente considerar que as outras 6 crianças chegaram praticamente um dia antes, isso porque eles têm aquele momento de fazer a festa na fogueira, onde o Dario está contando uma espécie de história de terror e a Brooklyn o interrompe com a foto lá pro vlog dela e tudo mais. Então as crianças do acampamento chegaram, tiveram um dia legal, passaram a noite e no dia seguinte começa o filme, ao mesmo tempo em que os sobrinhos da Claire chegam na ilha. E se a gente pegar as informações ali de diálogos e do que acontece, junto com as informações de algumas câmeras de segurança, dá pra imaginar o seguinte: às 8 da manhã as 2 crianças chegam, ao meio-dia a Indominus já tá causando terror porque ela já escapou, chega a noite no qual ela combate lá com o Mosasauro. E na manhã seguinte acontece o que parece a evacuação dos civis. Pelo menos o início dessa evacuação, porque a série ela termina um pouco depois, quando o último navio civil sai da ilha. E eu disse civil porque eu não lembro certinho daqueles militares que chegam lá para fazer aquela operação de caça com os raptores e tudo mais. Não tenho ideia do que aconteceu com esses caras. Morreram todos, foram embora? Não sei. Se você souber, deixa aí nos comentários, por favor. Então os 8 primeiros episódios se passam aí em questão de dias. Então chegamos na segunda temporada, onde tem lá um certo lapso temporal. A gente consegue ver que o Ben, junto com a Bolota, passam dias, talvez até semanas, se adaptando, criando coragem e tudo mais. E a forma como isso é passado pela série não faz com que a gente tenha lá uma precisão de quanto tempo foi. Porque eles começam a mostrar lá uma questão de rotina e de repente eles aceleram isso, mostram que o sol está se pondo, a lua está subindo várias vezes, só para dar aquela intenção de que o tempo está passando. E então chegam lá os ecoturistas. E eles também não dão umas informações nada precisas pra gente. Porque no primeiro diálogo eles apenas informam que, assim que eles souberam o que aconteceu com a ilha, eles vieram correndo pra cá. Quando a gente soube o que aconteceu aqui, a gente veio tipo zup, zup. E isso também não ajuda muito, porque eles souberam do que aconteceu quanto tempo depois do parque já ter fechado? Um dia, uma semana, um mês depois? E aí eles precisariam de mais quanto tempo para se organizar para poder vir para a ilha? Então essa segunda temporada fica muito difícil de analisar quanto tempo realmente se passou. Até porque a única contagem que existe aqui, ela também é imprecisa, porque eles começam dizendo: O nosso barco volta do abastecimento daqui a 2, 3 dias. Depois esse tempo aumenta. Aí as crianças conversam e dizem: já faz 3 dias que aquele terceiro dia passou. Então a partir do momento em que o casal chega na ilha, pode-se dizer ali, numa média que passou praticamente uma semana, quase 10 dias. Mas então finalmente chegamos à terceira temporada e aqui sim o lapso temporal é gigante. As crianças já estão na ilha há muito tempo. Tempo suficiente para construírem uma jangada e tempo suficiente também para o Scorpius escapar, se adaptar e até mesmo se reproduzir. Mas nos 2 últimos episódios acontece a interação com o último filme do Jurassic World, O Reino Ameaçado. A gente vê que na ilha chegam 3 helicópteros. Um no qual está o Dr. Wu, outro que leva as crianças e um terceiro que vai lá buscar o osso da Indominus. Esse terceiro helicóptero pega o osso e avisa o Dr. Wu que conseguiu o que eles queriam. Então o cientista fala assim: a gente não tem mais o que fazer aqui, vamos embora. Então ele e aquele mercenário também vão embora. Então são 2 helicópteros a menos. E o terceiro, no qual as crianças estavam, sofre um acidente. Só que pouco antes disso, a informação nos é dada. A piloto ali diz que o parque fechou já tem 6 meses. Tá, mas então, e aqueles 3 anos que aparecem no filme do Fallen Kingdom? E como é essa relação? Porque
as crianças conseguem assistir de um outro ponto da ilha o que acontece com o rapaz lá de jaqueta de chuva amarela. Que se você assistiu ao filme ou a terceira temporada, sabe que o cara não se deu muito bem no final. Então essa cena, junto com a libertação da Moça Sauro, é o que conecta a terceira temporada com o segundo filme. Tá, mas então, e depois, cadê aqueles 3 anos que aparecem na cena seguinte do Fallen Kingdom? 3 anos após a queda de Jurassic World... Bom, então vamos lá para a explicação na qual o Leonardo, obrigado de novo, me ajudou. Depois que a galera consegue aquele pedaço de DNA da Indominus, faltam ainda 2 anos e meio pro vulcão explodir. Então a linha temporal é: primeira temporada ao mesmo tempo com o primeiro filme, segunda temporada entre o primeiro e o segundo, e a terceira temporada pega o finalzinho do início do segundo filme. Só que a forma como a informação é passada aqui, tanto na série quanto no filme, é que dá a confusão. Porque a piloto diz 6 meses. Só que no filme não tem essa explicação. Não existe lá um 6 meses depois. Não. Então a forma como o filme é nos mostrado me fez entender que a galera foi buscar o pedaço de DNA coisa de 1 mês, 2 meses antes da previsão na qual o vulcão ia explodir. Ou seja, praticamente 3 anos depois que o parque foi fechado. Mas não, daquela cena do cara da capa de chuva até o momento em que o filme realmente começa, tem 2 anos e meio de intervalo. Sim, é bastante tempo que a Mosasauro tá solta aí pelos mares. E sim, tem bastante tempo até a ilha explodir. Então, caso dê algum problema no barco das crianças logo depois delas terem fugido da ilha, é muito mais provável que elas retornem sim para a Ilha Nublar. E pode ser que nesse retorno eles encontrem a piloto que sumiu depois do acidente. Então aquelas nossas esperanças da galera de alguma forma parar na Ilha Sorna diminui drasticamente. Porque a gente viu que tem um dinossauro no barco. Não vai demorar muito para isso dar problema. O local mais próximo que eles estão continua sendo a Ilha Nublar. E eles têm aí um prazo de 2 anos e meio para poder se adaptar e tentar sair dela de novo. E confesso que eu não gosto dessa teoria. Depois de imaginar todas as possibilidades, referências e ligações com a Ilha Sorna, eu queria muito que isso realmente acontecesse. Nada que um roteirista amigão da vizinhança não possa nos ajudar. Então, lindezas, é essa a cronologia, é essa a explicação. O filme falha em dar essa informação pra gente, mas tem alguns ninjas por aí, como o Leonardo Marques, que conseguiram captar logo numa boa. E uns lardinhos, pelo menos eu aqui, não consegui entender, pelo menos não de cara. Mas e você aí, já tinha percebido toda essa parte de tempo, quantos dias, meses, semanas a galera ficou lá na ilha? Ou não, também já tinha sacado logo de uma vez? E agora que a gente sabe que a galera tem bastante tempo até a ilha explodir, você acha que existe a possibilidade deles irem lá pro sítio B? Deixe aí nos comentários, me diz a sua opinião. Depois dá um like aqui no vídeo para ajudar na divulgação, não te custa nada e me ajuda bastante. E se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo comentário.